Olá pessoal, sou o professor Guilherme Clout. A cidadania e os direitos humanos. É importante esse tema porque muita gente confunde direitos humanos, né? Então vamos lá para uma breve introdução aqui, para ficar bem claro aqui. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral da recém-criada Organização das Nações Unidas. Então vamos lá. 48. Organização das Nações Unidas, a ONU, então, em sua Assembleia Geral, determinou então que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse assegurada. Então vamos continuar aqui. Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, ou a ONU, para fortalecer a paz e desenvolver entre as nações em relação uma relação baseada no respeito e ao princípio da igualdade de direitos. Então vamos lá, aqui, 48 surgiu então a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como isso foi criado? A partir da ONU. A ONU então foi criada com o intuito de estabelecer a paz mundial, tá? Baseado em princípios como respeito e igualdade de direitos. Então a ONU foi criada justamente porque após o fim da Segunda Guerra Mundial veio as imagens do Holocausto, do terror da guerra, das atrocidades feitas contra pessoas negras, judeus, enfim, pessoas que precisavam ser respeitadas, protegidas, e por isso que surgiu a ONU, também para manter a paz mundial. Então aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um grande marco, tá? Então vamos lá. Alguns equívocos, como no começo eu falei disso aí, alguns equívocos aqui que geralmente está no senso comum das pessoas. Direitos de bandidos. Por que falam que direitos humanos é direito de bandido? Não é isso, gente. Então vamos lá. Muitas pessoas fecham a cara diante da expressão direitos humanos, imaginando que tais direitos se resumem à defesa de bandidos. Não é bem assim. Vamos entender? Qualquer pessoa, independente do que tenha feito, não perde sua condição humana e tem o direito de saber do que é acusado e de se defender em processo judicial em um Estado democrático de direito. Então, pessoal, aqui, quando as pessoas falam que defende bandido, então, o que acontece? Qualquer pessoa, independente do que tenha feito, ela tem direito da sua condição humana, tem o direito de saber do que é acusado e de se defender em processo judicial. Em um Estado democrático de direito é assim. Então percebemos aqui a importância dos direitos humanos, tá? O que as organizações dos direitos humanos defendem não é o crime ou a impunidade, mas sim que os acusados sejam julgados e, se condenados, punidos de acordo com os termos da lei. Então é isso que temos que entender. Então não é, os direitos humanos não defendem crime ou impunidade, mas os acusados eles têm que ter um julgamento justo, com direito à defesa, e se condenados eles serão punidos de acordo com os termos da lei. Então, em um Estado democrático de direito, existem leis que devem ser cumpridas, respeitadas, tá? Então, as organizações de direitos humanos atuam também em questões relacionadas ao racismo, trabalho infantil, educação, meio ambiente e desigualdade de gêneros, entre outros. Então, esses termos aqui, racismo, então os direitos humanos trabalham em várias frentes, tá? Por isso que é tão importante a defesa dos direitos humanos. A evolução dos direitos humanos tem sido resultado de um esforço de reflexão e do exercício da cidadania no sentido de definir as concepções sobre o que é ser humano e quais são os seus direitos. É aí que está o grande viés da questão. Então, se o ser humano ele tem que ser julgado, ele tem que respeitar o seu direito, ele tem que seguir as leis, e tudo isso aí
diz respeito a essas questões de direitos, né, e deveres também. Então, o cenário de violação dos direitos humanos no Brasil é assustador. Muitos são os exemplos de violação dos direitos humanos. Agora, percebam aqui, gente, olha aqui. Os direitos humanos precisam ser cumpridos, precisa ser respeitados e muitas vezes violado alguns direitos. Veja alguns exemplos de direitos humanos que são violados: homofobia, racismo, feminicídio, desrespeito à diversidade cultural, intolerância religiosa, maus tratos a idosos e crianças, violência doméstica e familiar. Então, todas essas questões aqui devem ser combatidas. São questões de direitos humanos. As pessoas têm direitos, né, aqui envolvido. E isso aqui, ó, se essas questões aqui, isso aqui são violações aqui, ó, a homofobia tem que ser combatida, o racismo tem que ser combatido, o feminicídio tem que ser combatido, tá? No quadro aqui do Brasil, isso aqui é assustador, porque cada vez mais observamos transgressões, né, de valores contra essas pessoas, né? Então, a defesa dos direitos humanos é um exercício de cidadania. O debate é importante para promover cobranças sociais e ao governo, ao tomar medidas imediatas e eficazes para a solução das violações conhecidas, como essas aqui. Tá? Então, o debate tem que ser muito pautada, né, na sociedade e também o governo tem que ter ações imediatas e eficazes para que possa combater, né, esses crimes de homofobia, racismo, feminicídio, desrespeito à diversidade cultural, intolerância religiosa, entre outros, né, que nós temos que entender. Então, vamos lá. A defesa dos direitos humanos é um exercício de cidadania. Então, estipulou-se então o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E aí que nós temos algumas questões aqui, alguns valores de liberdade, igualdade, dignidade, paz, justiça, Estado de Direito. Isso é importante aqui, que numa democracia é preciso ter os direitos humanos, esperança, tá? A Declaração dos Direitos Humanos, então, foi criada pela ONU. Esse é o símbolo, então, da ONU, né? Vamos lá, aqui, ó. A evolução dos direitos humanos tem sido resultado de um esforço de reflexão e do exercício da cidadania, né? Então, precisamos entender que todo ser humano tem direito à vida, lazer, igualdade, educação, maternidade, infância, liberdade, saúde, segurança, todos aqui esses conceitos aqui que vocês estão percebendo aqui na imagem. E aqui nós vamos aqui respeito, amor e fraternidade. Uma tirinha aqui que é interessante. Olha, o artigo 1. Todas as pessoas nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Aqui são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uma com as outras com espírito de fraternidade. Não é interessante isso aqui? Então, gente, eu me despeço, fico por aqui, agradeço a todos, muito obrigado, um abraço.